Mas também, se padeceres por amor da justiça, sou bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como malfeitor, fique confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-vos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperávamos no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isso 8, almas se salvaram pelas águas. Temos falado, acho que começamos a falar de domingo passado, ou acho que o outro domingo, se eu não estou enganado, também temos falado sobre engano, ou melhor dito, para você se lembrar, sobre mentira, ou fake news, ou ilusão. Essas palavras que você hoje ouve muito na mídia, mas a expressão mais clara que você usa na mídia é fake news, mentira. Parece que o mundo entrou numa invasão de mentira, ou a Bíblia usa engano, de engano. Isso é um espírito. Eu quero que você entenda que isso não é uma brincadeira, isso é um espírito. Sabia quando alguns povos entravam em guerra, eles usavam várias mensagens que não eram verdade, para colocar uma mensagem no meio, para passar pelaquele grupo e chegar até o seu destino como não fosse codificada. E Satanás hoje ele tem aplicado essa forma de mentira. As pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. E a internet, você logo percebeu que muitas mentiras parecem ser verdade. Mas se você medita e estuda e vai no profundo, você logo percebe que é mentira. E assim não muda. No natural explica o espiritual. Muitas vezes vocês têm que recorrer à Bíblia, à mensagem do irmão Brana, para você ver se aquilo que está sendo falado através de homens é verdade. Deus deixou um caminho. E Ele diz para você buscar com diligência. E outra coisa, o reino de Deus é conquistado com força. Mudou a coisa. Você tem que expressar um esforço, uma dedicação, uma força para você vencer as batalhas que estão acontecendo. Como Satanás está usando isso? A mentira, para as pessoas não mais se preocupar, para as pessoas achar que tudo está tranquilo. Uma maneira que ele faz usar e muda os pensamentos das pessoas, ele vai transitando primeiro com as crianças e vai passando uma informação através das crianças. E quando aquelas crianças crescem, ela recebe essa informação e fica no seu consciente. E depois elas agem daquela maneira. Ela não vai pegar aquelas pessoas mais antigas que logo vão descobrir que aquilo não é verdade. Ela começa a trabalhar lá embaixo. Talvez eu não goste de falar de política, mas eu quero te mostrar por que você votou no Lula. Muitos daqui votaram, e eu sei que votaram. Tenho certeza nisso. Mas foi feito um projeto lá atrás.
trabalhando. Por que muitos votaram no Bolsonaro? Porque viram que o sistema estava errado e usaram a internet para promover uma pessoa. Daí você diz assim, poxa, então o sistema está todo corrompido? Irmãos, o sistema está todo corrompido. Agora eu vou dizer para você, não entre em discussão por política. Sabe por quê? Sabe quem controla todo esse mundo, ainda está controlando? É Satanás. Você pode botar qualquer político lá, mas Satanás controla quem? Este político. E vai agir dessa maneira. Isso é escritura. Então você fique descansado. Não entre com essa confusão. Se a gente fosse fazer um voto aqui, a gente teria que pensar assim, eu vou votar em Cristo. Você entendeu, né? Se a gente tem uma convicção que Ele não vai te enganar e não vai te iludir, e Ele diz que o que Ele prometeu Ele ia dar, Ele disse assim, eu vou preparar mansões, casa lá. Então Ele foi preparar para você. Então isso nos coloca numa posição consciente de saber que Cristo, Ele está preparando lugares para nós chegarmos lá. Se você fosse pensar em um político, você dizia assim, eles estão preparando o que para nós? Interesses dele pessoais, né? Eu só estou te abrindo esse entendimento para você ver em que tempos estamos vivendo. E você diz assim, não, irmão, as pessoas estão sendo enganadas porque elas não têm muito conhecimento, são essas pessoas simples. Não, estão sendo enganadas homens com grande conhecimentos, pessoas que estão sendo pagas para falar tal coisa por causa do interesse próprio. E isso você deve cuidar muito, porque é nesse tempo que as coisas estão acontecendo. Se lembra que eu falei? No princípio foi mentira, no fim é uma manifestação dessa árvore de mentira envolvida em todo o lugar. E uma coisa que a gente não deve fazer, irmãos, é mentir para nós mesmos. E sabia que o ser humano consegue mentir para nós mesmos? Você sabia disso? Você, quando quer uma coisa, você se engana a si mesmo para obter aquilo. E muitas vezes você diz assim, mas por que eu faço isso? Vai ser prejudicado, vai ser enganado por si mesmo, mas você ainda comete esse problema. Porque precisamos de uma coisa, porque quando a gente aconteceu lá no Jardim do Éden, entrou o pecado, entrou a mentira, e aquilo tudo aconteceu, e você hoje vê uma pessoa doente, você vê uma pessoa com problema, você escuta uma sirene de ambulância, você escuta qualquer coisa que está acontecendo, ou um casamento que está sendo destruído, ou um problema outro, você sabe que foi lá no princípio que aconteceu aquele pecado e gerou toda essa tristeza que vivemos aqui. E como vamos restaurar isso? Você diz assim, não tem solução, irmão Arantes. Esse mundo está condenado. Está. Mas eu vou querer dizer para você que existe uma misericórdia e está sendo preparado um mundo novo para você vir habitar aqui. Agora você tem que fazer uma escolha em relação a isso. Uma posição que você vai tomar. Você vai tomar essa posição para Cristo? Porque eu queria ler uma escritura que até não anotei, mas eu quero vir em direta nela para você entender o que estou falando, porque lá em Itajaí eu falei sobre essa escritura e eu quero que você pense esse pensamento que Judas está fazendo. Judas, irmão de Jesus, simbolicamente ele é filho de José e seria, de uma forma, um irmão, né? Mas só para você colocar uma ideia, né? Pensamento. Ele fala assim, ó, veja como Judas se expressa no capítulo 1, o único capítulo que tem. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor vos seja multiplicado. Então ele está dizendo que a misericórdia, o amor, a paz seja multiplicado. Irmãos,
Você percebeu que um cristão, quando ele tem a experiência de novo nascimento, ele já tem paz. E a paz é uma coisa que não vem desse mundo. Você tem que perceber duas coisas. Quando você ainda não está em paz, algum problema ainda não conseguiu definir isso. É essa experiência de novo nascimento que vai dar paz em sua vida. Paz de quê, irmão? De todas essas coisas que estão oprimindo você neste mundo. Porque você sabe que você não é desse mundo. E agora, se as coisas estão te oprimindo, você deve parar para ver o que está acontecendo. Amor? Você tem amor? Você sofre? Olha que esse amor é diferente. Amor ágape, pelas pessoas, pelos entes queridos, pelas pessoas que estão perecendo e estão perdendo a sua vida, não aqui, mas uma vida que ela pode ser uma vida eterna. Escute bem o que eu quero chegar agora aqui no 3. Amados, procurando escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Duas coisas aqui. Ele está dizendo assim, tive que exortar vocês a voltar a uma fé que foi dada aos santos, que é uma compreensão da Escritura, irmãos. Você tem entendido isso? É como essa música que nós dizemos aqui. Como é que está o teu amor, o teu primeiro amor? Quando você conheceu isso e você tomou essa palavra, como está isso em sua vida? O que está acontecendo hoje é uma debandada da questão do amor, e estamos descendo, e estamos perdendo todo o benefício que Deus quer dar a você, que é manifestar esse amor. Quando você vive para você, tem um problema, você não consegue manifestar o amor. Agora, quando você vive para os outros, você consegue manifestar esse amor. Cristo já explicou isso. O irmão Brana fala que para você ter o Espírito Santo, você tem que viver para os outros. E ele está condicionado a dizer que você precisa batalhar em relação a isso. Você acha que é muitos que vão para o arrebatamento? Você já pensou nisso? Analise isso. Então escute um pouquinho o que o irmão Brana vai falar e um pouco do que a gente está colocando. Assim vemos que a mesma água que Deus enviou para libertar Noé e sua família, preste bem atenção, sempre está nesse projeto de Deus, abençoar aquele homem que segurou a palavra e manter sua família. Deus está interessado em você e também em sua família. E ele diz assim: é a mesma água que destruiu o mundo. E já que o apóstolo Paulo nos diz que somos lavados pela lavagem da água pela palavra, portanto vemos que foi a sua palavra que você deu a Noé. Por esta palavra uma família viveu, e por esta mesma palavra rejeitou o mundo e pereceu. Uma palavra que foi dita o quê? Vai chover. Agora Noé teme essa palavra e começa a construir. E agora você pensa, uma família salva, e aquelas outras famílias, 8 milhões de famílias, aonde estão? Escute bem aqui. Agora, durante o tempo em que Noé estava preparando a arca, ele também estava pregando uma mensagem da graça. Parece que coincide com nós. A mensagem que estamos pregando hoje é a mensagem da graça, da salvação, da vida eterna, da libertação, da paz, da alegria, da felicidade, do gozo. Essa é a mensagem que está sendo pregada hoje. E olhe bem, estava sendo pregada também lá na época de Noé. A graça para as pessoas de sua época: entre na arca e viva, e fique longe e pereça. Ou entre na arca e viva, ou fique longe e pereça. Agora aqui está a coisa estranha. Somente uma família entrou naquela arca, de tantos, de 8 milhões de pessoas na terra, na época do grande dilúvio. 8 foi salvo.
Daí você pode pensar, irmãos, uma coisa interessante que talvez as pessoas podem pensar: irmão, aquilo só foi isso. Agora eu faço uma pergunta: hoje tem muito mais de 8 milhões de pessoas vivendo nessa terra. Mas eu quero ler, antes de entrar nesse assunto, e se você quiser procurar na sua Bíblia, está no capítulo 7, versículo 13. Vamos usar bastante as escrituras para a gente ter um contato, irmãos. Quando a gente não tinha contato com a Bíblia, a gente aplicava mais a mensagem de Mombrana. Eu vou te explicar como eu vejo isso para você entender. Você usa a Bíblia e usa a mensagem para fazer a proteção disso. Você tem que entender que a Bíblia foi sempre o fundamento de todos os apóstolos e profetas. Quando você não tem a Bíblia, você está viajando de uma maneira incorreta. Por quê? Porque você não sabe as promessas, você não sabe como Deus trabalha, você não sabe muitas outras coisas. Você só diz assim, a mensagem do irmão Brana. Não faça isso. Quando você for lidar com pessoas lá fora, você mostre a Bíblia, convicto, certo e alinhado, e deixe, Deus vai trabalhar ao seu tempo, porque Ele vai aprender ao seu tempo. Olha aqui: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz o quê? A perdição, e muitos os que entram por ela. A palavra diz, são muitos que entram por ela. E olha, vamos continuar, 14. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há em que a encontrarei. Daí você diz assim, irmão, esse é o caminho do mundo, essa é a porta do mundo. Você está totalmente enganado. Esse é o problema hoje. Quando você lê isso, você se imprime dizendo que aquela porta que está sendo aberta é as coisas do mundo. Irmãos, abra os olhos. Se eu tenho um sistema, se eu tenho uma estrutura, ou vou olhar para você entender melhor, se eu tenho uma igreja grande, e abro essas portas, e as pessoas vêm e entram nessa porta e pensam que estão adorando a Deus, e tudo isso, essa é a porta que está sendo aberta. Há muitas portas desse tipo hoje. Você pode sair daqui, tem uma porta lá, você pode ter outra porta lá, você vai ali na esquina, tem outra igreja, você vai ali, tem outra igreja, tantas portas abertas. Você percebeu? E ela leva aonde? A perdição. Mas como, irmão? Eles estão falando da palavra, mas eles estão falando da palavra, e eles são um time de futebol que diz assim, venha para o meu time, seja o time do Flamengo, seja o time do Vasco, seja isso. Eles estão promovendo para eles. Vocês são deles. Quando aquelas pessoas entram lá e ficam naquele sistema, vocês são do sistema deles. Escute o que está sendo falado. Jesus diz, porque estreito é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e pouco lá de encontrar. Quem é esta vida? Quem é que manifestou a vida? Você tem que entender isso. Quando você entra por essa porta, esse lugar que Deus nos deu, não é para você estar aqui e fazer parte de uma estrutura chamada tabernáculo. É para você entrar aqui e se encontrar com Cristo. Essa é a vida. Por isso que é apertado. Quando você reconhece Cristo, agora você tem que manifestar essa luz que é Cristo. Você viu como mudou tudo o pensamento agora? É lá fora. Não, é aqui. O sistema, os pensamentos têm que ser mudados. Se você entrar aqui, sentar aqui e não ver Cristo, aí está o problema. Você está entendendo? Por isso que é apertado. Você vir fazer a parte religiosa, irmão, isso é bom, mas daqui encontre o quê? Cristo. E como eles podem mostrar Cristo se eles nem encontraram o Cristo em sua vida ainda? Olha aqui, acautelavos. Olha o que ele vai dizer. Esse versículo 14, o 15 está
dando uma informação para você prestar atenção no que acontece. Acautelavos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O 15 reforça o mesmo pensamento do 14. Ele está dizendo assim, esses homens que estão nessas portas grandes, que entram, eles estão pregando uma mensagem do interesse o quê? Próprio. Você está captando, irmão? Você começa a entender como se forma a Escritura quando você começa a ter uma experiência de novo nascimento. Você sabe que quem controla você, quem é o bom pastor, não é um pastor por ofício que está aqui, mas quem é o bom pastor é Jesus Cristo. E essa experiência que você deve tê-la. Olha aqui. Porque se você tem novo nascimento, eu estou descansado com você. Se você tem novo nascimento, eu estou descansado com você. Enquanto você não tem, eu estou lutando, pedindo a Deus que dê esse novo nascimento. Por isso que muitas vezes oramos dizendo, irmão, dê o novo nascimento àquele irmão, para ele ser transformado, para ele poder abrir seu conhecimento e sua visão espiritual. Por seus frutos, agora você vai entender o que ele está falando. Olhe bem como é muito perfeito a Escritura. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, conhece... Colhes uva dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Você conhece? Só por identificar. Irmãos, uma coisa você deve entender. Se você tem recebido um profeta realmente com um galardão, aquele conhecendo quem é o profeta, você deve separar o vaso e saber quem é o profeta. O profeta sempre foi Deus. Agora ele precisa de um vaso para ser usado, que essa é uma escolha de Deus. Você entende? Como pode um homem dizer assim, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você está com uma doença assim, você é um homem que pode fazer isso? Ou é só Deus revelando a este homem? Você entende isso? Então, Deus é o profeta. Nunca confunda isso. Deus é o profeta. Porque o que acontece muito hoje é você idolatrar homens. Pô, que homem tremendo. Ah, que pregador tremendo. Ah, que tal coisa tremenda. E isso é idolatria. Porque você deixa de adorar quem é o verdadeiro para adorar pessoas. E isso não pode acontecer em nossas vidas. E ele vai dizer, pelos seus frutos conhecereis, né? Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore mau dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz, olha bem aqui, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Só esse versículo daria para parar um pouquinho aqui e pensar o que é. Senhor, quer ver o que acontece? O Senhor é quando estamos passando por prova. Senhor, olhe para mim. Senhor, estou nesse problema. Senhor, alguma coisa me ajude. Mas a palavra diz uma coisa: para você falar Senhor, tem que formar outra coisa que está nesse próprio versículo que você leu. Você e eu temos que fazer o quê? A vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, esse Senhor não tem utilidade nenhuma. Ele não reconhece que é o seu Senhor, porque para você realmente estar nessa unção, irmãos, é bem isso aqui, se Ele é meu Senhor, eu sirvo Ele. O que muito acontece é o contrário. Eu quero que Ele me sirva. Então, Ele não é meu Senhor. E muitas vezes em nossas orações nós fazemos Deus, sabe de quê? De um menino de recado. Você já pensou nisso? As nossas orações só pedimos, Senhor, faça isso. Senhor, não sei o que, vai lá e resolve isso. Senhor, Ele parece um menino de recado em nossas orações. Você tem que saber orar e reconhecer que Ele é o teu Senhor. Olha aqui,
E ele vai mostrar isso. E isso quem está mostrando é o próprio Jesus Cristo. Olhe bem. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Você está crendo em Deus como? Através de maravilhas? Você já pensou nisso? Oh, quão tremendo é isto! Você vai ser enganado. Irmãos, se você não sentir a presença dentro do teu coração, se você não sentir alguma coisa trabalhando dentro do teu coração, você quer ver coisas, você quer ver manifestações, o diabo mostrará isso para você. É isso que eu quero que você entenda. Ele mostrará tantas coisas que você vai ficar abismado. Talvez eu vou botar isso para você ter uma ideia. O irmão Brana fala que quando ele ia para o campo, você quando vai para o campo, você é um missionário, você tem que saber o que está fazendo, você tem que saber o que está acontecendo, porque Satanás faz muitas coisas. Eu estou falando o que está escrito na mensagem. Ele vai dizer assim, eu vi paletó flutuando, eu vi caneta escrever em uma forma estranha e traduzir em uma... Ele diz isso. Ele diz que aqueles homens, eles pegavam, tomavam sangue na cabeça de uma caveira, eles podiam ver tantas e tantas outras coisas. Isso são sinais. Mas qual é o maior sinal que você tem recebido? É a presença de Deus hoje. Aonde? Na cadeira? Não, dentro do seu coração. Olha aqui. E ele diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca os conhecis, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Agora você começa a entender uma coisa. Ele está dizendo, Jesus, vós que pratica a iniquidade. Talvez essa palavra, para nós que estamos aqui, você entende essa palavra muito clara. Mas para lá fora, quando falamos essa palavra iniquidade, ela fica muito difícil de entender. Mas é essa expressão quando você fala de iniquidade. É você saber fazer o certo e não faz. É você cumprir as escrituras que é para cumprir e você não cumpre. Você cria um pensamento próprio e diz, não, isso aí não faz mal. Faz mal. Olha aqui. Então você entendeu o que é iniquidade? Todos aqueles, pois, que escutam as minhas palavras. Agora você percebeu que esse versículo está formando uma estrutura e mostrando o que acontece com as pessoas. Diz assim, nenhuma árvore boa dá mau fruto, nenhuma árvore má dá mau fruto. Agora ele vai entrar num outro sentido para dar reforço a esse pensamento. Ele vai dizer assim, todos, pois, que escutam as minhas palavras e praticam, assemelhei ao homem prudente. Você quer ser um homem prudente? Você quer ser uma mulher prudente? Pratique o quê? A palavra de Deus. Ela vai gerar uma coisa que vai transformar a sua vida. Olha aqui, que edificou a sua casa sobre rocha. Você sabe quem é a rocha, né? E desceu a chuva, e correu rios, e assoprou ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Você pegou quem é a rocha? Ela foi edificada sobre uma revelação de quem é Jesus Cristo. Você entendeu isso? A rocha é uma revelação de quem é Jesus Cristo. Pedro reconheceu essa manifestação. E quem deu para ele? Deus, o próprio Jesus diz, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está lá no céu, que disse que eu sou filho de Deus. É a revelação, não é não só a pessoa de Cristo, mas o que está aqui em jogo é revelação. Se Deus não revela quem é Cristo para você, você nunca vai entender. Eu vou tentar mostrar um quadro mais claro para você. Você se lembra de Raabe? Aquela meretriz que escondeu os 2 espias? Você se lembra disso? O que ela fez? Os espias falaram uma coisa para ela.
coloque uma fita vermelha na janela e não vai acontecer nada aí. Nenhum vai entrar aí e destruir. E ela pega, coloca uma fita na janela, e ela pega, coloca a sua família toda dentro daquele local. Você está percebendo? O problema não é a fita. A bênção não está na fita. A bênção está a reconhecer aqueles homens dizendo: vai e faça isso. Você está dizendo? A bênção está em reconhecer que o que Deus vai dizer para você fazer, irmãos, não é a questão da fita. Muitas vezes a gente confunde. Eu estou mostrando uma coisa para você entender o que acontece. A bênção está na palavra de Deus, quando ela chega ao seu coração e ela ser manifestada através do Espírito Santo. E quando você recebe isso, você pratica. É a mesma coisa que Noé. A bênção veio ao coração dele e ele pregou e começou a construir a arca. A bênção não está na arca. A bênção está ele reconhecer a palavra. Você entendeu? Olha aqui. E ele diz assim, né? E no 26: e aqueles que ouvem as minhas palavras e não cumprem, compararei com homens insensatos, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assoprou o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo isso, Jesus, o discurso, e a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto ensinava tendo autoridade, e não como escribas. Duas coisas importantes, sempre foi assim, né? Eles viam em Jesus Cristo que eles ensinavam o quê? Com uma autoridade. Irmãos, você já percebeu que essa casa que foi assoprada, que foi forçada, foi tudo, uma não estava na base, a base era a areia, e a outra, a base é a revelação de quem é Cristo Jesus. Você pode construir uma boa casa, mas se essa revelação não estiver em você, essa casa vai ruir. Por quê? Você construiu fora disso. E eu vejo nessa era acontecer, irmãos, muita gente construindo fora da base de quem é Jesus Cristo. De quem é Jesus Cristo. Vamos um pouquinho para frente aqui para você compreender o que estou falando. O sinal é Cristo, não é isso? O sinal é Cristo. A mensagem é o sinal. O sangue, você diz: bem, eu matei um cordeiro e coloquei em uma jarra. Eu coloquei de volta aqui. Olhe bem a ideia. O irmão Branda está montando um quadro para você entender. É como pegasse assim, ó. Eu matei um cordeiro e coloquei o sangue numa jarra. Aí você, como? É isso que ele falou? Não. Ele vai dizer assim, ó. Assim como muitas pessoas fazem. Então o irmão Branda diz: isso não é o que ele disse, deve estar na verga e nas soleiras, tem que ser exibido. Olhe bem, tem que estar nos umbróis e nas vergas, tem que ser o que? Exibido. Agora, por que esse sangue tem que ser exibido? Eles têm que estar em seu coração para ser exibido. Não é dentro de uma jarra o sangue tem que estar. Esse sangue tem que estar na sua verga, no seu coração, para ser exibido. Exibido em sua vida, tem que mostrar que o sinal está em você. Então agora, peraí, eu pego esse sangue eu boto no meu coração. Agora, o coração, ele tem que manifestar quem é Cristo, porque eu peguei e trouxe esse sangue de Cristo e coloquei na verga do meu coração para proteger. E agora eu me manifesto quem? A imagem de Cristo. Ele está colocando esse pensamento para você entender. Você pentecostais, o que está errado com vocês? Os cabelos cortados, rostos pintados, homens com piada suja e coisas assim. Onde está aquela exibição do sangue do mesmo Senhor Jesus Cristo? É o sinal do Espírito Santo. Você tendo uma forma de piedade, chamando de feitiçaria. O que ele está querendo dizer? Irmão, quando o irmão Bruno está pregando, ele está dizendo assim: vocês estão vendo essa manifestação do Espírito Santo e vocês estão dizendo que isso é feitiçaria, porque eu vou ali e digo o que você está pensando. Aí está o problema. Você começou a entender
Você passou esse sangue no seu coração, então deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. E ele vai dizer assim, ó, as obras de Deus, e eu gostaria de acrescentar isso, João 14:12. Por que ele acrescentou isso, 14:12? Porque aquele que crê em mim farão obras maiores, manifestação maiores. E você viu quem que manifestou tantas obras maiores? Porque ele cedeu o seu direito, ele se entregou. Irmãos, da mesma forma que o mensageiro se entregou, você também se entregando, você vai estar fazendo essas obras. Parece que, olha aqui, como você exibiu um símbolo, ele diz, eu sou um pentecostal, eu não me importo com o que você é. Você captou aqui o que ele quer dizer? Como você exibiu o símbolo, esse sangue que foi colocado? Eu sou um pentecostal, eu não importo o que você é. Eu sou um batista, eu sou um presbiteriano, eu não me importo com o que você é. Ou posso dizer assim, eu sou do tabernáculo, eu não importo se você é do tabernáculo. Você tem que, o sinal tem que estar lá. Deus requer isso e nada mais além disso. Então, não importa de qual igreja você seja, o sinal tem que estar lá. Temos dificuldade com isso? Talvez você possa pensar de uma maneira mais clara sobre o que está acontecendo hoje. Escute bem, sempre foi falado isso. Obediência total à palavra dá-te o direito ao Espírito Santo. Qualquer uma aqui, ó. Obediência total à palavra dá-te o direito ao Espírito Santo. Vivemos numa era de engano. Apocalipse 3 jogou Cristo para fora. Não deixe fazer isso, irmão. Não deixe Cristo lá fora. Cristo está batendo em sua porta e você está deixando lá fora. Ele não pode fazer nada em sua vida. Deixe Cristo entrar em sua vida. Sabia que muita gente tem medo de receber o Espírito Santo? Você pensa que é brincadeira? Na minha jornada de fé eu vejo isso, irmão. Muitos homens que diziam ter o Espírito Santo, que agiam parecendo uma santidade, no fim estão derrubados. O que aconteceu por eles? Prova que nunca teve o Espírito Santo, porque se você for para casa e ler Hebreus 6, você vai perceber o que estou falando. Uma coisa que você deve aprender: nunca fique fazendo, se manifestando uma coisa que você não é. Do céu vêm as coisas verdadeiras. Do céu as coisas são verdadeiras. Então é mais preferível ser o que manifeste o que você é e diga a Deus: Senhor, me ajude a mudar a minha vida, do que você estar se escondendo atrás de uma capa religiosa. Não faça isso, meu irmão. Olha aqui a mensagem Jeová Jireh. Agora o sinal não é o sangue, é a vida que estava no sangue, ou o Espírito Santo. Você de novo entendeu de novo? Não adianta você derramar um monte de sangue, não. É a vida que estava no sangue que é o importante. Qual é a vida que estava no sangue? Ou o Espírito Santo. Quem estava em Cristo? O sangue foi derramado no Calvário, mas quem estava ali? O próprio Deus se manifestado ali. Aquele tabernáculo, aquele sangue que foi derramado, existia a vida. Cristo não queria morrer, mas Ele precisava fazer isso por nós. É como você disser assim, eu não quero morrer, eu quero viver. Imagina, Jesus Cristo era uma usina de felicidade, é uma usina de grande coisa. Ele estava ali alegre, vivendo aquela vida, manifestando. Tu acha que Ele queria morrer? Ele sabia que teria que fazer isso para salvar os seus, mas Ele não queria morrer. Como é que a vida vai querer morrer? Você já pensou? Se você tem vida, você quer morrer? Muitas vezes você caminha aí, as pessoas dizem: eu já não aguento mais, é bom eu morrer, que eu já quero ir partir. O que é isso? Você não sabe nem o que é o plano de Deus? Viva o plano de Deus. Se Deus está dando vida para você, você tem alguma coisa para fazer aqui. Você percebeu isso? Se Deus está aqui e você ainda está vivo, você tem alguma coisa a fazer aqui. Manifeste isso. Agora, o sinal não é o sangue, é a vida que está no sangue, o Espírito Santo. Esse é. Não importa quão religioso você seja, a menos que você tenha recebido o Espírito Santo, você perecerá.
E a única maneira que não há outra escritura para fazer qualquer coisa, só isso, sozinho. Não entristecei o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado, até o dia da vossa redenção. Você percebeu isso? Você recebeu o Espírito Santo? Você está selado? Então agora você não entristeça o Espírito Santo. Você começou a entender o que acontece aqui? Você pode entristecer o Espírito Santo. Eu posso entristecer o Espírito Santo com as minhas ações. Vamos para frente. Vamos entender isso muito claro para a gente poder. Sinalize a mensagem. Enquanto você está sobre uma unção disto, seria melhor pegá-lo agora mesmo, somente quando o símbolo é exibido. Então, toda a família deve estar sobre aquele sangue do símbolo. Pai, mãe, eu sei como você se sente. Eu também tenho filhos, eu também que tenho que vê-los salvos. Eu estou falando sozinho hoje, vê? Eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, eu tenho esses queridos, eu quero vê-los salvos também. Mas lembre-se, sem a exibição do sinal, eles perecerão. Não há ressurreição para eles. Isso mesmo, eles se foram, somente quando o sinal for exibido, irmãos. Você percebeu uma coisa? Ela coloca todos dentro da casa e manifesta o sinal. Olha que aquela cidade ia ser invadida. Qual era o pensamento daquela família? Era dizer assim, ó, vamos fugir, porque vai ser destruído. Israelitas vão chegar aqui, vão derrubar esses muros, como foi derrubado, e vão entrar e vão matar todo mundo. Exército mata todo mundo. Qual era o pensamento? Ela disse, não, vamos crer, vamos confiar em Deus. Eles tomaram e falaram a sua palavra através desses homens que vieram aqui. Eles disseram que não destruiriam. Então ela jogou todos para dentro do sinal. Você entendeu? É como você falar a palavra de Deus e colocar os seus filhos, os seus entes queridos dentro do sinal. Agora Deus, quando vê aquele sinal, Ele não vai vir com a ira, porque já foi pago o preço. Mas aquelas pessoas também tomaram essa posição, reconheceram isso. Você começa a entender? Por isso que você não deve ficar calado. Irmãos, você não deve discutir, mas você não deve ficar calado sobre esse processo, porque estamos bem pertinho de acontecer as coisas. E eu quero ler agora sobre isso. Temos 15 minutos, vamos aproveitar esses 15 minutos. Agora vamos olhar para esse grande, por alguns minutos, esse grande dia pecaminoso que estamos vivendo agora. Eu não creio, alguns dias tenho lido a história, houve um dia maior que de perseguição, como os filhos de Deus foram condenados à morte por todos os lados, mas para ver o engano do inimigo. O que o irmão Brando está falando é o seguinte, assim, ó, ele está dizendo assim, ó, lá no princípio, lá nas eras negras, lá quando Roma perseguia os filhos de Deus, eles matavam. O que acontecia? Você chegava ali, tomava aquela posição, você é um cristão? Corta-lhe o pescoço. Você é um cristão? Joga para o leão. Você é um cristão? Amarra na estaca e taca fogo. E eles seguravam, firmavam aquilo ali, e eles iam para a glória. Isso não é muito fácil? Mas meu irmão, eles estão perdendo a vida. É mais fácil. Hoje existe um engano trabalhando em cima, e agora você precisa do Espírito Santo para descobrir aonde está o engano. Não é você que vai conseguir descobrir o engano, mas é o Espírito Santo em você que faz você entender aonde está o engano. E o irmão Brando diz assim, e o engano do inimigo, nunca tive um dia como este que estamos vivendo agora. É um dia mais astuto e enganoso. Então é esse dia que ele está dizendo que esse dia é o dia mais astuto e enganoso que temos. E quando vemos isso, percebemos que o cristão tem que estar mais alerta hoje do que jamais esteve em qualquer época. Você agora entendeu? Irmãos, isso é tão tremendo
que eu quero ler uma coisa aqui que você vai entender o que acontece. 2 Coríntios. Pegue aí, para você entender. 2 Coríntios 11. Isso aí. Você quer conhecer o que é o Evangelho? Eu falei lá em Itajaí assim, ó, você quer o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? É bom ter o Espírito Santo? É bom, irmão? É? Agora eu vou dizer para que acontece o Espírito Santo. Você se lembra o que aconteceu com Jesus? Quando o Espírito Santo entrou em Cristo, levou aonde ele? Ao deserto. E foi o que? Provado, testado. Agora escuta bem aqui, quando Paulo também recebe o Espírito Santo. Você vai entender. Vamos lá. Vamos começar pelo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Paulo já começou sendo açoitado. Pelo quê? Por ele? Não, pelo amor ao Evangelho. 3 vezes fui açoitado com varas. Pelo amor ao Evangelho. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Por amor ao quê? O Evangelho. Alguém aconteceu aí com uma coisa desse tipo aí? Você já foi açoitado? Você já foi espancado? Já correram atrás de ti por causa do Evangelho? Não. Em viagem, muitas vezes em perigo nos rios, em perigos de salteadores, em perigo das minhas nações, em perigo de gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olhe bem o que Paulo está falando aqui. Por amor do Evangelho. Você deve entender uma coisa. Ele está ali por amor ao que Deus deu a ele, ao seu coração. Você é um cristão? Você que é o Espírito Santo? Entre trabalho e fadiga. Trabalhando, e quando está em fadiga, ele ama o Evangelho. Em vigias, muitas vezes. Sabe o que é vigia, né? Isso aqui a gente não faz na nossa igreja. Vigia é eu convocar a igreja assim, ó. Quarta-feira, depois da meia-noite, a gente vai fazer uma vigia. Vocês estão convidados para ficar aqui e vamos orar até amanhecer o dia. Você tá... Isso aí. Olha, irmão, se eu fizer esse convite, ninguém vem. Mas se eu fizer assim, ó, amanhã vai ter um assado, uma coisa boa, não precisa nem falar, vão lotar. Você pegou? Cuide do que estou falando para você. Você está vendo o que está acontecendo com Paulo? Olha ali, olha só o que vai dizer agora. Mais vezes em fome e em sede. Irmãos, ele está sem comer e sem sede, não é jejuar. O que ele está dizendo é que ele não tem comida para comer e nem tem água para comer. Você percebeu? Jejuar é totalmente diferente. Você tem comida, tem água e agora você jejua. É totalmente diferente. Ali Paulo está numa situação que ele está passando fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Olha que alegria você saber que esse homem está dizendo muitas vezes em jejum. Em frio, em nudez. Você passou frio pregando aí? Você passou frio louvando a Deus? Você começa a entender o que está acontecendo. Além das coisas exterior, nem me oprimido cada dia os cuidados de todas as igrejas. Olhe bem isso.
Quem enfraquece, quem é também não enfraqueça. Quem se escandaliza, quem eu me não abrace. Se convém gloriar-me, glorie-me ei no que diz respeito à minha fraqueza. Esse é o ponto, irmãos. Eu quero parar aqui porque eu já até marquei aqui só para você entender. Você se gloria na sua fraqueza? Olha, eu vejo poucos homens se gloriando em sua fraqueza. É o que Paulo está dizendo aqui. Você diz assim: não, passei prova, sofri, estou lutando, está acontecendo essas batalhas na minha vida, mas Cristo está me dando força. Nós temos um costume de se gloriar na glória. Venci isso, fiz aquilo ali, não sei o que, eu construí isso, eu fiz aquilo. Isso é gloriar? Não é. Paulo explica que gloriar é em sua fraqueza. Olha aqui. Daí ele diz assim: o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele afirma assim, não minto. Como é que estamos agora? Você está vendo que igreja que estamos vivendo, em que era estamos vivendo? A era com mais fartura que tem de todos os tempos, aonde você deita em sua casa num colchão macio e confortável, e talvez alguns tenham um ar-condicionado para ligar, para refrescar a noite, outros têm um ventilador porque não gostam do ar-condicionado, e quando está frio você puxa um monte de colchão e coloca cobertor sobre você, e no outro dia você, não tem comida, você liga lá para e eles trazem a comida para você. Como vamos ficar diante desses homens lá? Você já pensou? Isso é para você entender o que está acontecendo conosco. Irmãos, Deus chamou vocês para ser cristão e refletir a imagem de Cristo. Lute por isso. Lute de todo o seu coração, porque eu vou dizer uma coisa para você: o tempo está à porta, o tempo está aqui, o mundo está pregando para nós. Eu botei dentro do grupo um videozinho sobre aquela imagem que está em Apocalipse 13, eu vou ler para você aqui só rapidamente, que é o leopardo, é um leopardo lá, com asas de águias, com rabo de dragão, com pés de urso, que eles colocaram na frente da ONU. Escute bem agora, você pode olhar lá, está lá. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas. Chifres, diademas são relacionados a poder. Sobre as suas cabeças um nome chamado blasfêmia. Olhe bem. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. É o que está lá na frente da ONU hoje. Você pode entrar na internet e colocar a besta lá, leopardo, você vai ver esse vídeo. E os seus pés como os de urso, e a sua boca como do leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Agora você começa a entender o que está acontecendo aqui. Irmãos, se lembra que o irmão Brana fala assim, que os Estados Unidos estaria falido, que deveria não sei quantos milhões? Ele precisa fazer um acordo com a estrutura papal. A papal é o que requer, ele guarda todos os ouros, eles têm toda a riqueza. Então, eles estão fazendo um acordo para que os Estados Unidos dá poder a esse dragão. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Está se cumprindo as escrituras nesse momento. E você diz assim, o que, irmãos? Agora,
Aqueles que não estão enxergando isso, aqueles que não estão vendo isso, está acontecendo que eles vão adorar essa besta, ou esse homem do pecado. Agora, aqueles que não estão vendo vão adorar. Agora, aqueles que estão vendo cumprir as escrituras, eles nunca adorarão essa pessoa. Você está entendendo? Vai vir embargo, vai vir provas. Irmãos, quando chega a dificuldade na sua casa, que você não tem, você pode ter dinheiro e você não pode comprar, você vai pensar muito bem o que você vai fazer. Não é verdade? Preste bem, eu posso ter lá R$1.000 para mim fazer uma compra, mas eu não posso entrar no mercado e não posso fazer essa compra. Daí você vai pensar muito bem: o que eu vou fazer, Senhor? Vou morrer de fome ou vou confiar em Deus? Se os nossos irmãos lá no passado, você viu que eu li pelo Paulo o que aconteceu. Agora, será que a gente não vai ser provado? Claro que a gente não vai estar na grande tribulação, mas vamos ser provados, irmão. Você negando a palavra diante do próprio Deus, não faça isso. Vou ser provado. Lá aonde aconteceu aquele extermínio de judeus, aonde eles ficavam presos, as coisas que eles mais falavam era sobre comida. Sabia disso? Quando a coisa aperta, você sabe aonde dói a barriga. Isso prova muitas coisas, irmãos. Vivemos numa era com bastante coisa, mas cuide disso. Saiba adorar o teu Deus e confiar no teu Deus. Ele nunca vai desamparar aqueles que amam a Deus mesmo. Ele nunca vai desamparar. Eu teria uma escritura aqui que está em Filipenses, mas agora eu não estou recordando, que gostaria de ler. Talvez depois eu encontro aqui, vou ler, que vai fechar todo esse quadro para você entender. Em Tessalonicenses, eu me lembro quem tem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho. 2 Tessalonicenses. Uma delas está no 10, né? E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por nós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito Santo, a fé da verdade. Você pegou? Então você começa a entender: se Deus te elegeu, fique firme. Se Deus te deu essa fé, segure, que Deus vai te proteger e vai te guardar. Não entre na ciranda do mundo. Você está entendendo? Não entre na ciranda das igrejas também. O que está acontecendo?